Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu estou super bem e cheia de energia para o segundo episódio dessa temporada do ClaraCast. E como de costume, estamos trazendo um monte de novidades para vocês. Seguindo o tema do nosso podcast, Crescendo com o Brasil, agora chegou a vez de falarmos sobre o Pará. E como vocês sabem, eu não estarei sozinha nessa missão. Seja muito bem-vindo, Márcio Caires Vasconcelos, presidente da Equatorial Pará. Márcio, quando você chegou ao Pará em 2023 para assumir uma das maiores distribuidoras do Grupo Equatorial, o que te fez perceber logo no início que esse seria um desafio diferente? Prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês, uma satisfação estar falando com quem não está assistindo nesse momento. A sensação, logo que eu cheguei, que eu posso resumir primeiro, foi de acolhimento. As pessoas do Pará me receberam muitíssimo bem, as pessoas do grupo da mesma forma, as áreas corporativas. E para quem gosta de desafio, Clara, o Pará é o lugar certo, né? E esse foi um dos grandes motivadores para eu estar aqui. Estou muitíssimo feliz com essa escolha de ter vindo para o Pará, para o nosso grupo equatorial. O que a operação na Amazônia exige de diferente de vocês todos os dias, Márcio? A nossa operação aqui no Pará ela é muito particular, tentando trazer alguns dados, né, para dar um pouquinho de contexto para todos vocês. A gente está falando em termos de distribuidoras acima de 500 mil clientes no Brasil, é a considerada a mais complexa pela ANEEL, né? A gente está falando de uma extensão territorial na casa de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Só para a turma que não é do Pará ter um pouco mais de dimensão, nesse território dá para somar a extensão da Itália, da França e da Inglaterra juntos, é o tamanho do estado do Pará. A gente tem uma característica aqui também no Pará do nível de precipitação muito alto. É o segundo estado que mais chove no Brasil, né? A gente, nesse quesito, só perde para o estado do Amazonas. Aqui a gente brinca, inclusive, pessoal, que sempre chove. Ou chove todo dia ou chove o dia todo. Mas precipitação, em termos logísticos, também traz algumas adversidades de deslocamento, de chegada no nosso ativo. Um outro dado importante para compartilhar com você, Clara, é a questão do acesso aos 144 municípios que temos hoje no nosso estado. 70% desses municípios, o acesso ou é via fluvial ou é via aérea. De maneira terrestre, a gente não consegue seguir e alcançá-los. A gente tem também uma área de preservação ambiental dentro do estado muito representativa. A gente está falando aí na ordem de 60% desse grande território com a área de preservação ambiental, mas isso tudo são as características do nosso estado, é assim que a realidade está dada. E a nossa grande fortaleza, nós somos hoje 13 mil pessoas, sendo 1.500 do quadro próprio e 11.500 a diferença das parceiras, são pessoas que enfrentam os desafios, que têm o poder de superação como característica muito evidente. E é assim que a gente foi transformando essa concessão ao longo do tempo. Márcio, na prática, o que mudou na vida dos paraenses nesses 13 anos? Boa pergunta, Clara. Assim, tentando fazer um resumo, dessa transformação nos últimos 13 anos. Quando a gente chegou aqui, o nível de investimento estava na casa de 400 milhões de reais. E nesse período, nesses 13 anos, foram investidos 17 bilhões de reais. E um dos elementos que evidenciam que a gente está no caminho certo é que esse investimento dobrou a quantidade de clientes. A gente tinha 1,6 milhão de clientes em dezembro de 2012. Hoje a gente tem 3 milhões e 100 mil clientes, então a gente dobrou. Em termos nacionais, inclusive, a gente é destaque no PLPT. Aproximadamente 55% das ligações realizadas nos últimos 3 anos dentro do programa Luz para Todos, 23, 24 e 25, foram realizadas pelo Pará, de todo o Brasil. Tem um capítulo especial dentro do Luz para Todos, que são as ligações que chegam através de placas solares, que é uma condição muito característica em regiões ribeirinhas aqui do Pará. E 80% das ligações com placa solar no Brasil foram realizadas pelo nosso grupo, pela Equatorial Pará. Então, isso certamente, o Luz para Todos, ajudou muito em dobrar a quantidade de clientes, esse é um destaque.
Um outro elemento que mostra que a gente está no caminho certo dos investimentos é a qualidade do fornecimento. Quando a gente chegou, o nosso DEC, que é um indicador muito comum no setor elétrico, que mede qual é a duração da interrupção de energia, em média, de todos os clientes daquela concessão, no caso do Pará eram 100 horas. E a gente fechou o ano de 2025 na casa ali de 15 horas. Então, uma melhoria aí de aproximadamente 6, 7 vezes do que a gente encontrou há 13 anos atrás. No índice também, que é muito comum no setor elétrico, que é o FEC, que é a frequência média de interrupção, quantas vezes os clientes, em média, são interrompidos naquela concessão, a gente saiu da casa de 50 vezes em média ao ano para a casa de 6, 7 vezes em média ao ano. Então, também uma melhoria representativa aí na casa de 7 vezes. Ou seja, tanto para o DEC quanto para o FEC, a gente está falando aí de uma melhoria de 85%. A ANEEL, ela tem um ranking de qualidade de fornecimento, que mede todas as distribuidoras com as mesmas premissas, o valor realizado tanto de interrupção, de duração de interrupção, quanto de frequência, que é o DEC-FEC, versus as referências regulatórias que obedecem às mesmas premissas do órgão regulador. E quando a gente chegou, esse número, a gente ranqueava na última posição. A gente era a pior distribuidora em termos de qualidade de fornecimento, segundo essa visão que eu acabei de explicar. E no ranking divulgado, no mais recente, a gente está na terceira posição, no top 3 entre todas as distribuidoras. Então, assim, não é só o investimento de 17 bilhões ao longo do tempo, trazendo elementos de expansão e de qualidade do sistema que evidenciam que o investimento foi bem aplicado, que a gestão foi bem realizada, que o planejamento que antecede a execução foi bem feito e, principalmente, as nossas pessoas, o nosso time, fez a diferença na realização desse recurso para poder trazer mais expansão ao sistema e mais qualidade no fornecimento. Márcio, quando uma transformação acontece nessa escala, alguns marcos ajudam a contar essa história. Que projeto simboliza melhor essa transformação? Claro, antes até de falar dos projetos, me permito a oportunidade para compartilhar um lema interno que a gente tem na nossa gestão aqui do nosso grupo, dentro do Equatorial Pará também, que sempre dá para a gente fazer mais e sempre dá para a gente fazer melhor. Eu destacaria aqui, me ocorreu 3 aqui para compartilhar com você, claro. O primeiro deles, a gente teve o suprimento de 500 kV em Belém, que quando foi um impacto importante na região metropolitana de Belém, aqui do nosso estado, a capital do nosso estado do Pará. Esse é um destaque. O segundo que eu citaria já é na região centro-oeste, lá com atendimento do Tramo-Oeste, que tinha um estrangulamento de suprimento e a gente avançou também. E um outro projeto muito bacana que traz muito orgulho para o nosso time é a Conexão Marajó, onde a gente interligou ao sistema o arquipélago, que a gente tem muito orgulho dessas 3 conquistas aí, desses 3 projetos. Transformar a distribuição de energia no Pará significa enfrentar desafios que poucas operações no Brasil enfrentam. E Conexão Marajó, talvez, seja um dos exemplos mais fortes desse desafio. O que ele representa, Márcio? Com certeza, Clara. O Conexão Marajó é um projeto muitíssimo especial, que provoca muito orgulho no nosso time. Eu posso citar aqui que foram construídas 6 subestações, foram 800 quilômetros de rede. A gente está falando do investimento na casa de 240 milhões de reais. Tem um viés de sustentabilidade muito bacana. A gente está falando em evitar 33 mil litros de óleo diesel ao ano. Mas o mais importante no final das contas é que foram impactadas 450 mil pessoas, que foram interligadas ao sistema interligado nacional do setor elétrico e certamente com a condição de segurança, de confiabilidade de energia melhor do que era anteriormente a esse projeto. Márcio, como você falou, a sustentabilidade e a transição energética também aparecem em ações estruturais, como a desativação de usinas a diesel. Quando uma usina a diesel é desligada e uma comunidade passa a ter um sistema interligado, o que muda de verdade para quem vive ali? Verdade, Clara. Sustentabilidade é um valor nosso, do nosso grupo, do Grupo Equatorial. E a gente tem muito orgulho, desde que a gente chegou, a gente já desativou 22 usinas a diesel no estado do Pará. Está prevista a desativação de mais 10 usinas até
2027. E só para você ter um pouco de dimensão do que isso representa, a gente está falando de uma desoneração, ou seja, de um custo evitado ao setor com essas desativações que foram realizadas até então das 22 usinas na casa de 1,6 bilhão de reais. E em termos de sustentabilidade, que é nosso valor, a gente está falando aí na casa de 2 milhões de toneladas de CO2 evitadas, né, com essas desativações. Então isso é valor nosso, porque a gente precisa olhar para o futuro hoje e construir um futuro melhor para as próximas gerações desde já, não deixar para pensar isso na frente. Então, a desativação dessas usinas a diesel trazem segurança, confiabilidade, a qualidade na entrega da energia, né? E certamente também um viés de sustentabilidade que cada vez mais é prioritário no nosso plano de investimentos. Márcio, como você falou, além de chegar a lugares cada vez mais distantes, existe um outro desafio: acompanhar o crescimento econômico do Pará. Veja que Belém foi palco da COP30 ano passado. O que o crescimento do Pará exige da infraestrutura de energia? É isso, Clara. Nosso trabalho, felizmente, ele não para, né? A gente tem que continuar trabalhando forte para expandir o sistema, para chegar com energia a populações que ainda não têm o acesso à energia elétrica. A gente tem o compromisso também de melhorar a qualidade da prestação do nosso serviço cada vez mais, melhorar a qualidade do fornecimento. Sei. E olhando um pouquinho para frente aí, a gente continua nos nossos planos de investimentos importantes, como posso citar aqui a subestação de Ulianópolis, que a gente está prevendo a entrega. A gente tem a linha de distribuição Tucuruí, Parada do Bento. Em termos do programa Luz para Todos, que a gente comentou anteriormente, que já fez tanto, a gente ainda prevê realizar mais 55 mil ligações aí nos próximos anos. E você falando de COP30, só compartilhando um dado, a gente investiu 87 milhões de reais, não só em Belém, que foi sede da COP30, um evento mundial com grande escala e repercussão internacional, mas também em Alté do Chão, que é uma cidade turística, em Salinópolis, que é outra cidade turística nossa, muito bonita. Tem o Marajó também, onde foram investidos, e a gente investiu tanto na alta tensão, reforço de subestações, né, manutenção de linha, mas também na baixa e na média tensão, com recondutoramento, né, renovação da rede, com instalação de equipamentos como religadores, né, para automação da nossa operação. Então essa é a nossa rotina, esse é o nosso dia a dia, de estar entregando e estar buscando sempre o algo mais para continuar desenvolvendo uma operação cada vez mais assertiva e que conceda para a população paraense e para os turistas que vêm aqui uma qualidade de fornecimento cada vez melhor. Certo. Nós falamos bastante sobre o que foi construído até aqui. Essa trajetória também ajuda a desenhar os próximos capítulos. Qual será o próximo grande capítulo da energia no Pará? Pois é, claro, assim, o futuro ele é muito promissor. Recentemente, agora no início de maio, foi renovada a concessão do Pará para o nosso grupo equatorial, né, por mais 30 anos. E logo nos primeiros 5 anos, né, nos próximos 5 anos, a gente já está previsto 13 bilhões de reais nesse período aí dos próximos 5 anos em investimentos aqui no nosso estado. Né? Tudo que a gente conquistou até aqui, como eu venho falando, eles não garantem, né, a nossa prosperidade de futuro. Então a gente continua firme nas conquistas. Por exemplo, né, a gente saiu uma das piores recuperações judiciais à época que o nosso grupo assumiu a concessão, e ganhamos o prêmio Abrad de melhor gestão econômico-financeira em 2025. Né? Desde 2019, nós temos muito orgulho de ser a empresa que mais apoia a cultura no estado. Mas isso tudo é uma conquista que já aconteceu, que merece seu reconhecimento, mas o nosso compromisso com o futuro, ele continua. Bom, estamos chegando no final do nosso episódio. Se você pudesse resumir o compromisso da Equatorial Pará em uma frase, qual seria? Difícil, né, Clara, resumir uma frase, mas tentando sintetizar, o nosso compromisso, o meu compromisso, o compromisso do time equatorial é estar cada vez mais contribuindo com o desenvolvimento do nosso estado, contribuindo com essas transformações que a gente vem fazendo nas pessoas, ou seja, dando acesso à energia, prestando um serviço de qualidade cada vez melhor e se reinventando a todo momento, né? A gente, quando chegou aqui, se deparou com diversos desafios, né? E a gente
tracionou, se reinventou, inovou e assim a gente vai seguindo a nossa jornada. O compromisso genuíno nosso da Equatorial é prestar um serviço cada vez melhor para os nossos clientes. Estamos encerrando esse episódio do ClaraCast e em breve retornaremos com mais um programa super especial para vocês. E a você de casa, nosso muito obrigada pela companhia. Aguardem nosso próximo episódio, hein? Um beijo, até já!